Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Que a paz de Jesus esteja, conosco, em nossos lares, nesse momento de pandemia. Já estamos há mais de um ano nesse processo, e continuamos aqui com nossas palestras online. Só reforçando que as palestras na segunda-feira, como hoje, no dia 24 de maio, de 2021, as palestras de todas as segundas são palestras gravadas, as palestras de sábados são palestras ao vivo, em live no YouTube da Fraternal, da nossa casa. Então, quem quiser acompanhar, consegue acompanhar ao vivo aos sábados, às 7h30 da noite, e aqui as palestras gravadas na segunda-feira, normalmente são lançadas por volta das 8 da noite, que seria o horário mesmo das palestras, quando aconteciam de forma presencial. Além disso, estamos tendo estudos, seja tanto para os sistematizados, que acontece nas terças e quintas e aos sábados junto ao GEPAR, e também os estudos da evangelização, tanto infantil quanto de mocidade, também aos sábados, na parte da tarde. Então, quem quiser participar dos estudos, quem quiser participar da evangelização, ou tenha um filho, ou um primo, ou um amigo, um conhecido que tenha vontade, pode chamar, que nossos estudos são abertos a todos, tá? E esse mês é o mês de comemoração, do aniversário da casa. Então, o mês de maio é o mês dos sentimentos. Então, as palestras, elas têm um tema, cada um pouco diferente do que é previsto, assim, normalmente, todo mês, que todo mês normalmente é retirado de um texto, do nosso querido Evangelho. Porém, quando chega o mês de sentimento, os temas mudam um pouco, porque a gente vai falar justamente de sentimentos. E o tema de hoje da nossa palestra, que a gente vai conversar aqui um pouco, é o tema a transição da indiferença para a ação no bem. Então, é um tema assim que peço perdão porque eu vou falando, bastante, aí eu vou precisar tomar água de vez em quando, gente, porque a fala, vai ficando seca. Mas voltando, assim, é um tema muito importante, por diversas questões que a gente vai verificar, e também pela questão que a gente está vivendo da pandemia. Então, assim, falar de indiferença e de ação no bem, no momento em que nós encontramos hoje, no momento de hoje, é muito importante. É muito importante. E como o próprio tema diz, é a transição da indiferença para o bem. Então, a ideia é que a gente vai construir aqui ao longo desses 45 minutos a gente vai estar no ponto A e a gente precisa chegar no ponto B. E aí a gente vai construir uma ponte na qual a gente precisa chegar do A ao B, que no caso é a indiferença para a ação no bem. É isso que é a proposta do estudo de hoje, tá? E aí, para isso, a gente precisa entender o que é esse tal ponto A e o que é esse tal ponto B. O ponto B onde a gente quer chegar é a ação no bem. A ação no bem é algo mais tranquilo da gente conversar, porque é a prática da caridade, é a gente ter um olhar para com o próximo, e a gente vai tratar disso. Porém, a indiferença, ela tem um que a mais, nessa situação. Porque tanto ela é o ponto de partida do nosso tema de estudo, e porque também é algo que a gente não trata muito sobre, a gente não estuda muito sobre a indiferença. A gente estuda muito sobre o orgulho, o egoísmo, o ódio, a inveja, o ciúme, os pecados capitais,
A gente estuda muito sobre essas questões e a indiferença muitas vezes a gente deixa passar. A gente é indiferente com a indiferença. Né? Parece redundante, mas é exatamente isso. E é por isso que era tão importante da gente estar comentando aqui hoje, porque não deveria ser assim. A indiferença, ela é um mal muito grande que pode levar a gente, né, a cometer diversos e diversos erros em nossas vidas se a gente não perceber que estamos sendo indiferentes com o outro. Né? Então, assim, por isso falar da indiferença. Porque ele é um vício que não é tão comentado, né? É pouco discutido. E até quando a gente vai falar sobre, às vezes, sobre defeitos do outro, a gente fala, você é indiferente. É difícil a gente falar, né? Muitas vezes a gente fala, você é preguiçoso, você é invejoso, você é ciumento, você é raivoso. É difícil a gente falar para uma pessoa que ela é indiferente, né? Porque muitas vezes a gente nem sabe o que é de fato a indiferença. O que é indiferença? Né? Mas antes então da gente falar o que é de fato, vamos entender alguns contextos no qual a indiferença ela se encaixa. Tá? E para isso a gente vai recorrer a Lázaro, no capítulo 9, no item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Lázaro fala e vai comentando, né, sobre algumas questões de resignação. E aí ele vai falar, tem uma frase dele que é a seguinte: a virtude intelectual da vossa geração, ou seja, está falando pra gente, né, mandando esse recado pra gente. Então, hoje, a nossa virtude como sociedade, como pessoas, como um povo, é a atividade intelectual. Então, a principal virtude e o que vai distinguir de outras gerações, de outras épocas, é a inteligência. Tá? Então, assim, os povos ao longo das épocas tiveram virtudes e vícios. Cada um, a gente pode estar elencando qual foi a principal virtude, qual foi o principal vício. E aí o que o Lázaro quer trazer para a gente é que a nossa, de hoje, a principal virtude é o intelecto, é a inteligência. Porém, ele fala, o seu vício maior é a indiferença moral. Então, assim, vamos lá. Não significa que os outros povos antigos não tinham indiferença. Mas, hoje, o vício mais presente na nossa sociedade é a indiferença moral. E aí vem uma pergunta que é muito interessante, assim, pelo menos veio a primeira pergunta quando a gente lê, para mim, veio a seguinte pergunta: o que temos da nossa sociedade hoje de diferente de épocas anteriores para que a gente tenha a indiferença sobressaindo do que antes não tinha? Porque antes, o que ele quer dizer é que a indiferença antes não era tão gritante. Os povos até poderiam ter, mas não era algo como o principal vício, como é a de hoje. Então, o que houve, o que tem hoje que faz com que a indiferença seja algo para ser chamada o maior vício da nossa sociedade hoje? Bem, é o que ele fala logo no começo. Lázaro, ele dá a própria resposta dessa pergunta quando ele fala que a virtude principal da nossa sociedade nos tempos de hoje é atividade intelectual, é inteligência.
Então, o que temos diferente das outras sociedades é a inteligência. Então, o que a gente vai verificar aqui é que, por incrível que pareça, a nossa maior virtude da nossa sociedade, que é a inteligência, nos leva, por consequências nossas, é claro, por escolhas nossas, nos leva ao maior vício, que é a indiferença. E a gente vai mostrar como que isso funciona. Então, o que deveria ser algo para elevar, porque a inteligência é a nossa maior virtude, então ela deveria ser algo para elevar, é o que faz justamente a gente decair, por incrível que pareça. Mas como que funciona isso? Bem, a gente tem que primeiro entender, então, que assim, vamos analisar os povos antigos. O caos, o mal, né, parece hoje muito maior do que foi em outras épocas. Quando a gente liga nossas TVs no jornal, né, quando a gente vê notícias em sites, nas redes sociais, parece que o mundo está acabando. E eu sei que dá essa impressão. Não é algo assim, porque somos espíritas e falar que não parece. Parece. A gente pode até acreditar que não vai acontecer. A gente sabe que não é isso que está acontecendo. Mas às vezes parece que o mundo está acabando. De tanta notícia ruim que tem. Parece que o mundo é um caos. Só que a gente tem que ter em mente que a gente assim, só parece que está um caos porque temos meios de divulgação desse mal. O que eu estou querendo dizer com isso? Que antes, em outras épocas, existia um mal tão igual ou pior. No entanto, como não havia jornal, globalização, mídia, redes sociais para ser divulgado, às vezes poderia acontecer uma barbaridade numa cidade do lado da sua e você não saber que aconteceu aquela barbaridade. Hoje, a gente sabe barbaridades que acontecem do outro lado do mundo. E a gente sabe em questão de minutos, segundos. Gravam vídeos, publicam notícias e imediatamente já chega isso pra gente. Então é muito importante a gente ter essa ideia de que o mundo está um caos. Mas espera aí. Já teve assim antes? Já. Essas notícias alarmantes, essas coisas absurdas que parecem assim que, caraca, nossa, é impossível isso estar acontecendo. Aconteciam antes, já aconteceu em outras épocas da nossa sociedade, do nosso planeta? Já. Querem um exemplo? Crucificaram Cristo. A crucificação do Cristo é um grande exemplo de uma violência bárbara que alguém pode sofrer. Estou dando um exemplo que a gente conhece. E a gente só sabe disso porque está escrito. Imaginemos quantos e quantos não estão escritos e que morreram, que foram assassinados, que estavam um caos em diversas épocas da nossa sociedade que não tem registro histórico. Então, assim, o que estou querendo dizer é: vamos com calma.
O planeta sempre passou por diversos ciclos e ciclos. E dessa vez não é diferente. No entanto, voltando ao que o Lázaro falou no Evangelho, o que ele quer dizer é que, independente, porque o mal sempre houve, como, né, a gente está fazendo esse apanhado histórico, né, que sempre houve o mal, barbaridades, caos no planeta, sempre houve. A diferença de hoje para os tempos anteriores é que nós sabemos que isso acontece e nós somos indiferentes para as coisas más do planeta. De tal modo que parece que às vezes a sociedade perde a vontade de ser boa. Perde a vontade de ser boa. Dá essa impressão. A gente olha diversas notícias e a gente acha que não é possível, não tem coisa boa no mundo acontecendo. E aí vira uma bola de neve. Porque parece que só tem coisa ruim acontecendo. Então por que eu vou fazer uma coisa boa? O que eu ganho em fazer uma coisa boa na nossa sociedade? O que eu ganho? Vou fazer uma coisa boa só por empatia pelo outro? Infelizmente, hoje na nossa sociedade, ser bom é considerado ser bobo, ser tolo. Porque hoje o mundo é considerado dos espertos. É considerado dos espertos. A culpa nunca é do esperto, é da pessoa boa que deixou ser levada a acreditar que o esperto passou a perna. Não ia passar a perna e passou. E aí você, querendo dar um ato bom, você é tido como bobo, tolo. E aí vira uma bola de neve, porque aí você começa a se perguntar: poxa, se eu sou bobo, eu sou tolo, eu vou ficar esperto também. Não ganhei nada. Não ganhei nada. O que eu ganhei em troca? Nada. A sociedade não me permitiu que eu ganhasse alguma coisa. E aí adiciona isso. Essa esperteza do mundo. Principalmente no Brasil, que a gente tem até aquela famosa expressão, né? O jeitinho brasileiro de ser. O brasileiro dá jeitinho em tudo, né? Ou seja, quer levar vantagem em tudo. E a gente aceita numa naturalidade. A gente está errado, a gente aponta para não, mas ele também está errado. Eu só faço porque ele está fazendo. Não, mas e você? Não. Mas ele fez. Né? A gente sempre joga a culpa no outro. A gente nunca olha para a gente mesmo. A gente quer que nossa sociedade melhore, mas sempre começando pelo outro. Eu vou ser o último a melhorar. E aí, vamos adicionar isso tudo. Ainda com o fato do nosso encantamento pela tecnologia. O que é o encantamento pela tecnologia? Né? Encantamento é eu pegar meu celular quando eu acordo, não dou bom dia para a pessoa que está do meu lado, não dou bom dia para o meu filho, não dou bom dia para o meu pai, para minha mãe, dou bom dia primeiro na rede social. Às vezes para pessoas que eu nem sei quem são.
E aí eu me isolo. Me isolo e crio uma distância do mundo real, querendo me conectar com o virtual. Mas o virtual não é a realidade, né? E aí a gente, né? Tanto que a gente não precisa mais. A gente chegou a um ponto que a gente não precisa mais lembrar nem de aniversário de parentes, dos nossos pais, de amigos, porque as redes sociais hoje fazem isso pra gente. Lembra até aniversário das pessoas próximas da gente, a rede social lembra. Até isso faz pra gente. Então eu vou me importar para quê? Para que eu vou me importar com a data, né, comemorativa que é importante para aquela pessoa? A rede social vai me lembrar. Eu estou pegando só assim uma vírgula, né, um exemplo. Parece bobo. Mas assim, é um exemplo real. É um exemplo real. É um exemplo, mas você poderia estar citando tantos outros que as redes sociais hoje fazem pra gente que a gente não precisa mais nem se preocupar, né? A gente se acomoda, tudo se torna cômodo. A nossa vida se torna apenas toque. Eu só preciso tocar ou dar comandos, ordenar, porque o celular vai fazer isso para mim. Só que a vida não é isso. E aí faz a gente perguntar assim, por que eu preciso do outro? Eu tenho tudo na palma da minha mão. Então, a gente começa a perceber o quê? Que toda essa sociedade que a gente construiu, toda ela, junto com essa inteligência, essa atividade intelectual que hoje é refletida nas tecnologias, criaram uma base que faz uma diferença entre o que é real e o que não é real. O que é cômodo e o que não é cômodo. E o que não é cômodo é o real. E o que é cômodo não é o real. Mas a gente prefere o quê? O cômodo. Só que a comodidade, né? Ela traz consequências. E a consequência é o quê? Eu não me importar mais. Né? Para que eu vou fazer? Para que eu preciso? Se com um toque, com um direcionamento da minha voz, eu já tenho tudo. Né? Então, assim, quantas vezes nós nos isolamos de forma deliberada das pessoas que precisam de atenção real? Às vezes eu estou querendo mudar o mundo na rede social. Estou querendo mudar o mundo. Né? Escrevendo textões, me posicionando, né? Falando várias coisas, achando que eu vou mudar o mundo com aquilo ali. Mas o meu filho ou a minha mãe está passando por um problema sério do meu lado e às vezes eu nem sei porque eu não estou tendo olhos de ver, né? Como diz a música Dor e Confiança, né, do Alan Filho. Preciso ter olhos de ver. Porque a música Dor e Confiança ela é muito forte, né, nessa parte, né? Ela é toda muito bonita, ela é toda muito forte, mas essa parte para mim é o que mais toca. Ter olhos de ver e mãos de ajudar. Porque paramos para pensar assim, para que servem nossos olhos? Né? Então, às vezes, as coisas estão na nossa frente e a gente não está vendo. Quantas vezes, né, a gente deu atenção de fato para um parente necessitado, a um pedinte na rua, a um morador de rua,
Quantas vezes eu ajudei um amigo que estava passando por necessidade financeira? Quantas vezes, né, ajudei um colega que estava desempregado? Às vezes eu nem sei que ele está desempregado. Ele está precisando de uma ajuda, está do meu lado, mas eu não sei. Né? Quantas vezes temos evitado as pessoas que estão com problemas ao nosso redor? E a gente aqui, na palma da mão, querendo mudar o mundo. E aí lembra que eu falei no início que era muito importante a gente tratar disso também por conta do momento que vivemos da pandemia? Por conta disso. Porque além disso tudo, onde nós já estamos inseridos nessa sociedade, nós vivemos um momento de pandemia onde essa distância se tornou ainda maior. Se tornou ainda muito maior. Então, quantos amigos eu deixei de falar durante essa pandemia que às vezes estão precisando de um oi, tudo bem? Quantos? E aí, com tudo isso, a gente começa a entender o que Lázaro nos diz. Que a nossa maior chaga, o nosso maior vício é a da indiferença. Porque a indiferença é justamente isso. E aí agora vem o que de fato é a indiferença. Que é a falta de interesse, de atenção, a falta de cuidado, de consideração. Falta de estar com o olhar no próximo. E aí, isso faz a gente analisar uma coisa muito interessante. Que aí é onde a gente... Lembra que a gente falou que é construir do ponto A para o ponto B? E é construir uma ponte para a gente fazer essa transição. A transição se encontra onde? Bem, a gente vai estudando, a gente vai se aprofundando e algumas coisas vão clareando nosso imaginário e coisas que às vezes assim pareciam óbvias. Coisas que pareciam óbvias. E que vai dando assim uma claridade que a gente acaba sendo óbvio. O que eu estou querendo dizer com isso? Que a gente estudando, a gente vai verificando que tem aquele famoso assim, o que é o contrário do amor? O que normalmente a gente fala? No primeiro momento, assim, eu fiz essa pergunta para você que está assistindo a palestra, com certeza veio uma palavra de resposta rápida. O que é o contrário do amor? Todo mundo vai pensar imediatamente, o ódio. Né? O que é o contrário do amor é o ódio. Só que vamos analisar essa questão. Assim, o que é o contrário do amor? Contrário é você tem todas as características do que é o amor. E o contrário é o quê? É não ter nenhuma dessas características. Né? Ter o oposto dessas características. O amor, ele tem sentimento. O ódio tem sentimento? O ódio tem sentimento também. Ah, mas o amor, o sentimento é bom. Tá, o ódio é um sentimento ruim, mas tem sentimento. O amor, você se importa com aquela pessoa. Você acompanha a pessoa. Quando você ama alguém, você quer acompanhar a pessoa. Quando você odeia alguém, você se importa com aquela pessoa.
mesmo querendo mal, mas você se importa com aquela pessoa. Você acompanha aquela pessoa. Daí vem as obsessões. Então, o ódio, ele é muito parecido com o amor. Inclusive, o Haroldo, né, numa fala dele, ele até diz que o ódio, ele é um amor doente. Que o ódio não deixa de ser amor. O ódio é um amor, só que doente. Então, o ódio não é o contrário do amor. Porque ele tem algumas características ali que algumas ali vai mudando, mas tem características. Então, assim, o contrário do amor é o quê? É não ter sentimento. O contrário do amor é eu não me importar. O contrário do amor é eu não acompanhar, eu não ligar. Porque o amor a gente se liga, é eu não ligar. Eu não tá nem aí. E o que esse famoso tá nem aí é o que é? É indiferença. Então a gente está chegando num ponto que é o contrário do amor é a indiferença. Porque a indiferença é a falta de amor. E é por isso o tema da palestra. A transição da indiferença para a ação no bem. O que é a ação no bem? É o amor botado em prática. Então eu transformar a falta desse amor em amor em ação. E aí eu não posso servir alguém, eu não posso me colocar em prática na ação do bem se eu não tenho amor. E se eu não tenho amor, eu sou indiferente. Se eu não tenho amor, eu sou indiferente. E aí a gente vai, então, construindo essa ligação. Para a gente entender que do ponto A para o ponto B, existe essa ligação, que é o amor. Para eu preencher essa transição, eu preciso amar. Eu preciso começar a ter as características do amor. Porque se desse lado aqui é a falta de amor e aqui é o amor em ação, o que vai ligar um ao outro é o amor. É o amor. E aí, para a gente entender essa transição, né, a gente vai recorrer ao Emmanuel. Porque Emmanuel nos diz que o amor puro, né, o amor divino, ele flui em nós. Ele flui em nós. O amor divino flui em nós. Então, assim, ele até compara, ele até fala, Deus não partilha o amor como um pão, né? Porque quando a gente partilha o pão, a gente está limitando o que a gente está doando. Deus não limita o amor que ele dá para nós, né? Então, Deus não partilha, né, o amor como um pão. Ele partilha, né, o amor dele, o amor divino, o amor que é puro, como, né, um sol que ilumina, que abrange e intenso como tal. E aí depende de nós a absorção, né? Essa capacidade de receber e de utilizar. Por isso, da indiferença. Porque nós, em diversos momentos, nós não estamos absorvendo esse amor que deveria estar fluindo em nós. Se a gente não absorve o amor
que deveria estar fluindo, então causa o quê? A falta desse amor. A falta desse amor, repetindo, é a indiferença. Né? E aí, lá no Pensamento e Vida, no capítulo 30, né, a passagem amor, Emmanuel, ele vai, assim, é outro texto, mas ele vai falar exatamente de novo sobre isso, né? Uma frase de Emmanuel é a seguinte: o amor é o plasma divino com que Deus envolve tudo que é criado. O amor é o plasma divino com que Deus envolve tudo o que foi criado. Tudo o que foi criado, tudo. Então, o amor envolve tudo que foi criado. Aí isso faz nos lembrar de outra coisa. O que envolve tudo que foi criado? Lá no Livro dos Espíritos. Fluido cósmico universal. Então, o que o Emmanuel está querendo dizer com isso? Emmanuel está sugerindo que o fluido cósmico, que está presente em tudo no universo, ele cerca tudo. O fluido cósmico está encharcado, está cheio do amor divino. E aí, por isso que a ideia do Emmanuel é falar, né, da absorção. Porque o amor de Deus está aqui. Está aqui, ó. Está aqui, ó. O amor de Deus está aqui. Está aí. Está em todos os lugares. Não há fora do amor de Deus. Gente, assim, vamos, né? Porque, assim, isso é muito especial, isso é muito grande de ser entendido. Não há nada fora do amor de Deus, porque o amor está mergulhado no fluido cósmico universal. O amor dele, o amor divino, o amor puro. E o que isso significa, Felipe? Significa que para eu sair da indiferença, que é a falta de amor, é eu deixar, eu absorver esse fluido, esse amor que está aqui, ó, está aqui, fluir em mim. E aí lembremos de algumas frases, né? Como, né, na parábola do bom samaritano, por exemplo. Na parábola do bom samaritano, Jesus, quando conta, ele conta da seguinte forma, que o samaritano, tocado de compaixão, ele não fala que o samaritano tinha compaixão. Ele fala que o samaritano foi tocado. Foi tocado de compaixão. Por que ele fala isso? Justamente por causa dessa ideia. Porque o amor puro não é algo que vem aqui de mim. Na verdade é o contrário. É algo que vem de fora, vem de Deus para conosco. Porque eu sou apenas um instrumento. Madre Teresa também fala isso. Que ela era apenas um instrumento. E é o que nós somos. E aí, quando nós entendermos isso, que nós somos apenas instrumentos nas mãos de Deus para a realização do bem, nós deixaremos a indiferença para trás. Então, é essa ponte da transição da falta de amor, que é a indiferença, para a ação no bem. É eu entender que sou um instrumento das mãos de Deus. E preciso deixar fluir o amor divino que se encontra em todos os lugares,
deixar essa força fluir em mim para eu agir no bem. Então, sair da falta de amor para a ação no bem. Sair da indiferença para a ação no bem. E é isso que torna tão belo toda a criação divina. Toda a criação divina. Toda ela. Né? E aí, só para assim, deixar registrado que a ação no bem tem diversos e diversos textos que vêm nos clarear como fazer, né? Como deixar fluir esse amor. Como deixar fluir esse amor? E aí eu vou deixar 2 textos pra gente, né? Para quem quiser depois dar uma lida, né? Ler com calma, para poder entender. 2 textos. 2 textos que a gente encontra no próprio Evangelho, né? O primeiro texto se encontra no capítulo 17, Sede perfeitos, o homem de bem. O homem de bem é o exemplo desse amor que flui em nós. Do amor que flui em nós. Tanto que Kardec começa a falar que o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade. Na sua maior pureza. Na sua maior pureza. Se eu sou indiferente, eu sou injusto. Eu não amo, não tenho caridade. É o contrário do homem de bem. Né? Então ele vai elencar, né, no texto O Homem de Bem, diversas e diversas situações no qual o homem de bem vem para exemplificar e o que eu preciso fazer e ser para ter esse amor fluindo em mim. Ser como Madre Teresa, ser como o samaritano na parábola, ser como Cristo, ser como um Divaldo, como um Chico, como pessoas que nós queremos nos espelhar. Ser pessoas para sermos instrumentos de Deus. O homem de bem é um texto que vem exatamente exemplificar isso. E outro texto também, que na verdade também a gente encontra também no Evangelho, no capítulo 15, né? Mas é um texto que na verdade não é de Kardec, na verdade é a necessidade da caridade segundo São Paulo, né? Então, na verdade, é um texto lá de trás, né? E que Kardec vem colocar aqui pra gente, né? Que é Paulo falando justamente desse amor. Que sem esse amor, sem o amor, que de novo é a indiferença, nada seremos. Nada seremos. Pois ele fala, ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver amor, serei como um bronze que soa e um símbolo que retine. Ainda que eu tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse a perfeita ciência de todas as coisas, ainda que eu tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, sem amor, nada sou. Porque sem o amor, tudo isso, eu posso ser um palestrante, eu posso dizer espírita, eu posso distribuir 50 cestas, eu posso distribuir sopas, eu posso distribuir alimentos, eu posso fazer tudo, tudo e tudo. Mas se eu fizer tudo sem o amor, não vai valer de nada. Não vai valer de nada. Porque isso não penetrou em você.
não penetrou, você não deixou fluir o amor divino em você. E aí, só para terminar, né? Tem um texto, Resignação e Indiferença, né? Do livro Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caibar Schutel, né? Ele vai falar justamente sobre a indiferença e a resignação. E ele vai falando: bem-aventurados os que se revoltam contra a injustiça, mas são resignados e calmos. Ai dos indiferentes, dos acomodados, dos covardes e dos servis, em que proveito próprio aplaudem a injustiça. Há muita diferença entre resignação e indiferença. A resignação é conformidade ativa nos inevitáveis acontecimentos na vida. A indiferença é a submissão passiva às justiças deprimentes. A resignação é cheia de amor, de sentimentos nobres, de elevadas paixões. A indiferença nulifica o amor, aniquila a nobreza da alma, destrói as virtudes e deprime a moral. A resignação nas provas é obediência aos decretos de Deus. A indiferença nos sofrimentos é dureza de coração e ausência de submissão à vontade divina. O resignado é santo, porquanto a resignação nasce da paciência, e a paciência é filha dileta da caridade. O indiferente é um anormal, tem cérebro e não pensa, tem coração e não sente, tem alma e não ama. O resignado não aparenta sofrimento, porque conhece a lei de Deus e a ela se submete com humildade. O indiferente também não se mostra sentir dor, mas orgulhoso e alheio aos ditames celestes, repele a si a ideia do sofrimento. A resignação é a excelente virtude que precisamos cultivar. A indiferença é manifestação do egoísmo que precisamos extirpar. A resignação é a coragem da virtude, a indiferença é a covardia da paixão vil. Aquele que eleva, dignifica, enaltece e santifica. Esta deprime, demoraliza, deprava e mata. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que não se submetem às injustiças da terra, nem pactuam com os opressores, nem das mais altas posições. E com isso, nós possamos levar essa mensagem que o amor enche, o amor edifica, o amor constrói. Deixemos o amor fluir em nós e sermos instrumentos, porque sem o amor seremos apenas indiferentes. Que a paz de Jesus e o amor divino estejam conosco, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Uma boa noite a todos.